aqui dentro de mim. Eu tenho a cura do que nunca teve fim. Eu tenho a cura pra eu recomeçar. Eu sei, eu quero só ressignificar. Eu posso ser melhor do que eu sempre fui. Eu sou a chave pra tudo. Bom dia! Bom dia! Boa tarde, boa noite para quem tá chegando. Mara, Essências Florais, Mãe, bom dia! Boa tarde para quem vai visualizar depois. Eu resolvi fazer essa live ou esse bate-papo ou compartilhar, na verdade, né? Eu quero compartilhar um pouquinho do congresso e também uma experiência que eu vivenciei ontem e que eu acho que faz muito sentido para mim, especialmente com tudo que a gente vivenciou nesse congresso de saúde quântica. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, como nós podemos criar, né, uma vida mais saudável, ou o que quer que você deseja para a sua vida, né? Se é mais saúde, como nós podemos criar mais saúde, né? E quero compartilhar uma experiência que eu vivenciei ontem para mostrar como que a gente pode criar a nossa realidade, né? E também eu quero hoje ensinar você a preparar, né, um composto, né, uma fitoenergética, né, com esse propósito de você criar, né, mais saúde, para você sair do negativo. Você que é uma pessoa que está sempre focada mais no negativo, é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Bom dia, bom dia, oi Li, oi Marta, Pedro, tudo bem? Que bom! Então, gente, eu quero compartilhar com vocês essa experiência, né, que aconteceu ontem, um pouquinho do congresso, né, que foi muito intenso, né, o Congresso de Saúde Quântica, e mostrar para vocês como que nós podemos mudar a nossa realidade, criar mais saúde, né? Se esse é o seu desejo, como aqui o foco, o canal é mais voltado para a saúde, então eu vou falar, né, baseado em quem quer melhorar a saúde, né, mudar o seu estado, porque como nós ouvimos, né, como foi falado, foram 17 palestrantes no congresso, né, e todos eles unânimes, né, assim, ali nós tínhamos médicos, nós tínhamos nutricionistas, profissionais mesmo comprometidos com a saúde, com a nossa saúde. E todos eles foram unânimes, né, em dizer que nós podemos sim criar não só mais saúde, né, que isso é o mais importante, porque a partir da saúde é que nós podemos criar qualquer coisa, né, na nossa vida, porque pensa, não adianta nós querermos ter prosperidade, mais felicidade ou construir um relacionamento dos nossos sonhos se nós não tivermos saúde. Então a saúde eu considero que é a base, né? Então nós devemos pensar antes de mais nada em criar qualquer coisa, porque nós podemos sim criar, né? E tudo que foi falado lá nesse congresso, uma egrégora formada ali de pessoas realmente comprometidas com a saúde, com a verdade, né? E então não tem como eu não compartilhar, especialmente, né, com essa experiência que eu tive ontem. E eu quero então trazer esse conteúdo aqui para você também começar a imaginar, visualizar tudo isso para você, porque quando nós conquistamos algo para nós queremos que isso seja assim ampliado para que mais e mais pessoas consigam também, porque se foi possível para uma pessoa, ela pode ser possível para todos, para qualquer pessoa ou para aquelas que estiverem conectadas, né? Então eu vou explicar aqui um pouquinho o que é necessário, né? Porque o que eu percebo? Que muitas pessoas vivem no negativo, né? Mesmo em relação à sua saúde, estão sempre focados na falta,
né, na falta da saúde, então estão focadas na doença, né, na compra de remédios, né, enfim, não estão conectadas verdadeiramente com a saúde, né? E eu quero falar aqui um pouquinho o que nós precisamos, né? Quais são os passos que nós precisamos para nos conectarmos de fato com a saúde, né? E ao final eu quero então deixar também, eu quero compartilhar com vocês um composto que você vai poder preparar aí na sua casa, a fitoenergética, para você que quer sair desse lado negativo, né? Se você se sente uma pessoa negativa, que foca sempre no que deu errado, ou nas coisas ruins, ou acha que você atrai, né, situações e pessoas negativas, esse composto é para você, tá? E eu quero começar compartilhando aqui a fala de um dos palestrantes, para você só ter uma ideia de como foi esse congresso. Então, eu quero só colocar aqui bem rapidinho para vocês ouvirem, espero que dê para ouvir, a fala de um dos palestrantes. Então, veja só, né, é o Dr. Marco Marcondes, ele é médico, né, e foi um dos palestrantes. Então, ouça, rapidinho, só a fala e um trechinho da fala dele. Quando você pegar uma vida para tratar, perceba a parte energética dessa vida. Só fala para mim, tá dando para ouvir a fala dele? Só confirma, porque às vezes eu vou deixar aqui nesse volume, eu quero saber se vocês começaram a ouvir aqui a fala dele, o que ele falou, né? Ele começou falando, né? Quando você for tratar alguém, né? Comece, olha só, só fala alguém aí que tá aqui comigo, só me fala se tá dando para ouvir, tá sim, Li? Ah, então tá, então vamos lá, olha só a fala dele. Quando você pegar uma vida para tratar, perceba a parte energética dessa vida. Essa manifestação da vida é energia, não é nada diferente de energia. Tá? E quando você for tratar esse paciente, você tem que tratar ela de uma forma energética. Quando você trata de uma forma não energética, dando, por exemplo, sintomáticos, os médicos atuais só tem uma especialidade que ele faz. Não é cardiologia, nefrologia, neurologia, é uma única especialidade que ele faz. Sintomatologia. Todos os médicos hoje formados são sintomatólogos. Tratam sintomas. Não tem muita diferença entre um médico hoje de atendimento com um balconista de farmácia, que dá remédio para sintoma. Se você chegar na balcão da farmácia, todo mundo dor de garganta. E depois tá lá, moxicilina, que tá falando de pirona, mesma coisa, né? Tá? 99% das receitas em pacientes hospitalizados são sintomáticos. Isso que eu estou mostrando que antibiótico não seria sintomático. Também seria, né? Por que a pessoa pegou a infecção? Porque tem imunidade baixa, por que tem imunidade baixa? Vai entrar uma energia, tá? Então, eu agradeço a presença. Então, gente, olha, eu quis começar, né, colocando esse áudio para vocês aí, né, de uma das falas de apenas um palestrante, um trechinho do que foi. Então, você veja, ele já começa aqui deixando pra gente que nós temos que olhar o quê? Para a parte energética do paciente. Ou seja, é aonde está a causa de todos os nossos desequilíbrios, né? Então, a causa da sua falta de doença, da falta de prosperidade, da falta de felicidade, está no nosso nível energético, né? Então, ele e todos que passaram pelo congresso foram unânimes, né? Quando nós tratamos apenas os sintomas, seja de uma doença ou qualquer outra situação que você esteja vendo, ou seja, quando você olha somente para aquilo que você está vendo, nós não estamos tratando a verdadeira causa, né? Então nós temos que olhar além daquilo que nós vemos, né? Todos nós temos um campo vibracional, um campo energético, e todos
todos os seres vivos têm esse campo e nós trocamos informações com o nosso meio. Então eu agora aqui estou trocando informações com vocês, com quem vai visualizar depois, né? Quem estiver em sintonia com aquilo que eu estou falando vai entrar na mesma faixa de vibração, né? Então, olha só, por que eu quis trazer essa fala? Porque ontem aconteceu uma situação, né, comigo que mostra claramente o poder daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente emana ao longo do dia, aonde está o nosso foco, né? Então, se tudo é energia, nós devemos começar tratando sempre esse campo energético nosso, né? Por isso que ao final eu quero compartilhar com você, né, um composto da fitoenergética. Para quem já conhece, né, a fitoenergética é um sistema de tratamento natural a partir de 118 plantas, onde nós utilizamos apenas o princípio energético, né? E olha só, nesse congresso, né, é o 9º Congresso de Saúde Quântica, nós ouvimos de todos os palestrantes que tudo começa no campo energético, né? Então, se tudo começa no campo energético, nós devemos olhar para onde? Para o campo energético, seja das pessoas, seja quando você vai tratar uma doença. Então, por isso que foi falado lá tanto da importância de nós utilizarmos os frequenciais quânticos, tanto que esse congresso ele é da Physioquantic, né, que é uma empresa que trabalha, né, líder que trabalha com os frequenciais quânticos, esse que eu também divulgo, né, para quem já me conhece, eu já utilizo há 10 anos esses frequenciais quânticos, porque para mim é muito natural eu entender que existe um algo a mais, que nós não somos apenas esse corpo físico. Então, se nós queremos tratar qualquer situação, para mim é muito natural eu aplicar, por exemplo, um gel na minha pele, que eu sei que aquilo vai chegar no órgão que precisa, porque tudo é frequência, né? O nosso coração tem uma frequência, o nosso fígado tem uma frequência, tudo, cada sistema, cada célula, cada órgão vibra numa determinada frequência, né? Então, quando nós fazemos uso de um floral, né, esse que eu preparo, a fitoenergética, florais de Saint Germain, qualquer floral, todos eles, né, florais Califórnia, de Minas, não importa, homeopatia, tratamento através de energia canalizada pelas mãos, o reiki, o jorei, tudo isso são formas de nós trazer o nosso corpo para o nosso equilíbrio energético. E aí o que eu queria trazer aqui para vocês, né? Como nós podemos sair dessa frequência, por exemplo, do negativo? Porque se foi falado lá no congresso que nós podemos criar a nossa realidade, e isso é um fato para quem já estuda física quântica, né? Que nós podemos mudar, né, construir, criar mais saúde, mais felicidade, mais prosperidade, mas existe um passo a passo para isso, né? E esse o segredo. Então não é que é um segredo, é algo simples, mas que as pessoas às vezes demoram para entender, né? Como que eu posso criar mais saúde? Então aqui hoje eu quero apenas compartilhar um passo que você pode fazer para você conquistar mais saúde, mas que sem ele você também não consegue, tá? Então é um assunto amplo, seria assunto assim para muitas horas, mas aqui eu vou trazer apenas baseado na experiência que eu vivenciei ontem, tá? Porque como o congresso foi esse final de semana, a gente tá assim ainda, sabe, querendo transbordar tudo aquilo que foi passado lá pra gente, toda aquela energia maravilhosa, médicos comprometidos com a saúde. A gente fica, meu Deus, no momento onde as pessoas estão tão carentes de saúde, e a gente tá no meio ali de profissionais que, em primeiro lugar, eles praticam aquilo que eles falam. Então isso é muito importante, né? Então é possível, mas existe um passo a passo, né?
Então, se você é aquela pessoa negativa, aquela pessoa que acha que tudo atrai, eu atraio doença, qualquer coisa, eu fico gripado, se eu tomar um vento eu já fico, né, já me ataca a rinite, a sinusite, ou eu vivo doente, ou eu gasto meu dinheiro todo com remédio. Gente, essa não é a realidade aliás, essa é a realidade para a grande maioria das pessoas, mas não é universal. Não são todas as pessoas que estão vivendo na doença, na pobreza, não são. Tem pessoas que já entenderam como que o universo funciona, como que o mundo funciona. Existem leis, né? E nós temos que respeitar essas leis. E uma das leis é essa, é você não focar no negativo, no errado, no que deu errado. Então eu quero começar com essa experiência que aconteceu ontem, né? Ontem no final do dia, já vindo para casa, acabou o combustível do meu carro, tá? Já vou falar, isso nunca, é a segunda vez, não vou falar que nunca, é a segunda vez que me acontece isso em 30 anos, que eu dirijo. Então, porque alguém já pode falar, nossa, mas não viu que estava acabando o combustível, né? Não, aconteceu. Eu até acho que tinha que acontecer mesmo para eu poder ter esse exemplo para eu compartilhar com vocês. E aí no momento estava chovendo, já escuro, acabou a energia, não, acabou o combustível. E aí na hora assim, eu já parei assim, claro, né? Eu parei, não, o carro parou primeiro, mas assim, já acalmei minha mente, assim, já falei, não, tá tudo bem, é só o combustível, tá tudo bem. Eu vou já encontrar alguém que certamente vai me ajudar, né? Isso eu pensando comigo. E aí, eu estava próxima à casa de uma amiga, já liguei para ela, né? Nessas horas, os amigos, né? Ou quem tivesse ali que morasse próximo, já liguei para essa minha amiga e, por sorte, ela estava saindo do mercado e na esquina tinha um posto de gasolina. E aí ela já, muito prontamente, já falou, não Lu, eu tô saindo aqui do mercado, tô no caixa e já passo ali no posto e pego um combustível para você. Eu falei, nossa, nem sei se você vai conseguir, porque achei que nem pudesse mais, né, levar combustível assim. Enfim, ela conseguiu, né, pegou o combustível e chegou até onde eu estava e ela fez o seguinte comentário. Ela falou assim, nossa, Lu, você não sabe. Eu falei, o quê? Ela falou assim, eu cheguei no posto e tava chovendo e tava meio cheio, o pessoal ali querendo abastecer, várias bombas cheias e assim, ela tinha a oportunidade de avançar um pouco e ir numa outra bomba. Mas ela não fez isso, veio assim uma intuição rápida, aquele flash, aquele segundo, e ela não foi na outra bomba, que até seria mais rápida. Ela não, ficou ali, esperando. Nisso, gente, veio uma moto e se perdeu, né, ali. E acho que por conta da chuva, aconteceu um acidente ali no posto. Ele acabou batendo, ele voou em cima saiu da moto, a moto foi para cá, ele foi para lá. Eu sei que assim, infelizmente, acabou atingindo esse outro carro que estava ali aonde era para ela estar. Então, gente, por que eu quis trazer esse exemplo? Porque assim, olha, pensa bem, se eu sou aquela pessoa negativa, que tudo já vê o lado ruim, já começasse ali a reclamar, por exemplo, digamos que de manhã eu, nossa, acordei, fiz minha oração, minha gratidão, agradeci, mas aí, ao longo do dia, é o que vai determinar, entendeu? Como você vai atrair proteção. Aqui no caso, eu tô falando de proteção, mas a gente pode trazer esse exemplo para qualquer outra situação. Então, como que eu vou ganhar proteção se naquele momento eu começasse a reclamar? Nossa, puxa, ai, que saco agora, na hora que eu tava chegando em casa e agora, olha, acabou o combustível e mais assim, essa minha amiga também, se a hora que eu liguei para ela falasse assim, nossa, mas que saco, a Lu, agora justo foi pedir para mim, eu tinha que chegar em casa, eu tinha que fazer janta e agora eu vou ter que ir lá, pegar, levar para ela, quer dizer, se ela também
tivesse entrado numa frequência da reclamação, gente, o que teria acontecido? Era o carro dela que estava ali e eu pedi para ela. Quer dizer, eu considero que eu ainda tive mais proteção do que ela, porque, gente, eu ia ficar muito chateada se tivesse acontecido isso ali com o carro, concorda? Imagina você numa situação dessa. Então, isso mostra, gente, como nós podemos criar mais proteção para a nossa vida, mais saúde para a nossa vida, saindo da reclamação, saindo do medo, né? Porque hoje impera o medo está aí, né? Basta ligar uma televisão, que é coisa que eu não faço há mais de 20 anos, 10 anos, vai, com certeza. Então, gente, é isso. Então, se você quer criar mais saúde, você precisa sair desse lado negativo, né? Porque senão fica aquela pessoa, nossa, tudo acontece comigo, olha, já pensou? Eu ia falar assim, nossa, além de acabar o combustível, agora ainda minha amiga bateu o carro. Não tem situações que você ouve assim, a pessoa falando, né? Quem aí não conhece alguém que fala, nossa, tudo acontece comigo, tudo acontece. Mas, gente, o mundo é energia e nós estamos emanando energia, nós estamos trocando energia. Então não basta você acordar, fazer a sua oração, se ao longo do dia você não tem paciência numa fila, você chega na fila, você começa a reclamar, se chove você reclama, se tá sol você reclama, entendeu? Você tá criando a sua infelicidade, não é a do outro. Então tudo aquilo que eu falo volta para mim, porque no universo não existe o outro, só existe eu. Né? Então tudo aquilo que eu estiver emanando é para mim mesma, né? Então se você está vibrando na gratidão, é óbvio que o universo vai mandar mais do mesmo. E eu teria aqui não só esse exemplo, eu tenho muitos exemplos. Eu tenho exemplos daquelas situações, sabe, que você fala assim, nossa, isso foi uma coincidência? Existe coincidência, gente? Não existe, né? Mas normalmente a gente fala isso, nossa, que coincidência acontecer isso, nossa, que coincidência, mas não é, gente. Nós estamos a todo momento criando a nossa realidade. Então, se você quer criar mais saúde, você precisa o quê? Vibrar na saúde, estar com pessoas que estão falando sobre saúde, né? Estar com pessoas que estão saudáveis ou que estão mais saudáveis do que você, né? Por exemplo, você tem que estar sempre com alguém que está melhor do que você. Eu procuro sempre aprender com quem sabe mais do que eu, né? Então a gente sempre precisa ter alguém, né? Para a gente formar essa egrégora, assim como foi formada lá nesse congresso, onde ali a gente estava todo mundo vibrando na saúde, vibrando na prosperidade, vibrando na alegria, né? Acho que se o congresso continuasse ali, né, mais dias, as pessoas iam querer continuar ali, porque, gente, era uma energia tão boa que você não quer sair de um local desse, né? E assim, lá também eu acabei encontrando a Conceição Trucon, que, nossa, eu gosto demais dela, a gente já trouxe ela aqui para Rio Claro, né? E assim, amo de paixão, e assim, eu tinha desejo de encontrar ela, mas jamais imaginei que a gente fosse se encontrar lá no congresso e, nossa, foi um presente para mim, né? Então, são as coincidências daquilo que você está emanando, daquilo que você pensa, nossa, eu gostaria de encontrar tal pessoa, nossa, eu gostaria de fazer tal coisa, solta para o universo. Imagina aquilo já acontecendo. A gente fez muitos exercícios lá, né, de você imaginar, de você criar, né, de você já visualizar aquilo acontecendo. Então, se é mais saúde, começa a visualizar você saudável, você comendo comida que te traz saúde, comida de verdade, né? Você imagina você gastando o seu dinheiro somente com comida saudável e não com remédio. Porque remédio, você viu, o próprio Dr. Marcos já falou, só trata sintomas, não trata a verdadeira causa. O que trata a verdadeira causa é um alimento puro, por exemplo, uma comida de verdade, né? São os seus sentimentos. Então,
mais do que você pensar, você não tem que pensar para atrair nada. Você tem que sentir, é o sentimento, é o coração que cria a nossa realidade, não é o que você pensa. O pensamento, a mente, ela vai dar forma para aquilo que você quer. Então, se você quer criar saúde, né, saber que é possível. Gente, eu tenho mais de 30 anos que eu não sei o que é entrar numa farmácia. Meu dinheiro não é gasto na farmácia. Eu só gasto meu dinheiro com comida boa, com coisas boas, né? Agora, alguém vai falar, mas ela é, mas gente, não é uma questão de você colocar foco naquilo que você quer. Você tem que colocar o foco aqui, aonde você quer. Então, o meu foco nunca esteve na doença, nunca. Até porque para mim, a doença, ela é só uma forma do corpo mostrar que ele está em desequilíbrio, né? Então, você tem que saber aonde está o seu foco. Seu foco está na doença. Eu tenho uma doença autoimune. E agora o médico falou que eu sou diabético para o resto da vida, eu tenho que tomar esse medicamento. Agora eu sou hipertenso, eu tenho que tomar isso para o resto da vida. Gente, não é para o resto da vida. Se você fizer a sua parte, se você buscar conhecer a verdadeira causa da hipertensão, você vai se curar da hipertensão, né? Então você pode escolher aonde você quer investir o seu dinheiro. Eu prefiro investir em comida que traga mais saúde para mim. Então para mim não existe comida cara. Para mim o que existe é remédio caro, porque como eu não gasto, eu não tenho gasto na farmácia, e olha que eu tenho aqui comigo em casa um filho de 12 anos, né? E nunca entrei numa farmácia comprar um medicamento. Como pode? É possível. Então a primeira coisa, você vai começar a criar decretos. Como pode melhorar? Como eu posso ser mais saudável? Como eu posso criar saúde? Então tira o seu foco do que você não quer. O universo, ele não entende o não. Eu demorei um pouco para entender isso na prática, né? Mas eu sempre foquei mais o meu pensamento nas coisas que eu quero e não naquilo que eu não quero. Por exemplo, quando foi pra gente começar o Terra Ecológica, que já tem 21 anos, né? Eu não sabia muito bem, assim, o que seria o Terra Ecológica, como que seria, mas eu sabia o que eu não queria. Então, você foca no que você quer, né? Então, eu não ficava focando, não quero isso. Não, eu quero trabalhar com saúde. Pronto. Solta para o universo. Eu quero levar saúde para as pessoas, eu quero trabalhar com saúde. Pronto. Foca no que você quer. Tá? E aí você vai fazendo esses decretos. É claro, a gente também tem a parte das crenças, então nós precisamos também, foi falado muito sobre crenças limitantes, né? Então tem várias técnicas para você se libertar dessas crenças. O que mais está se falando na atualidade é como nós nos libertarmos das nossas crenças, que impedem a gente de fazer tudo aquilo que a gente tem desejo de fazer. Porque às vezes a gente está preso lá numa situação da infância. Quem não teve uma situação difícil na infância? Né? Então está preso numa situação da infância, ou a gestação foi difícil, ou muitas vezes tem situações transgeracionais, situações que a gente herdou, né, dos nossos antepassados e que está aqui agora com a gente. Então a gente precisa buscar ferramentas para trabalhar todas essas questões e existem ferramentas para a gente se libertar de tudo isso, né? Lá nós fizemos vários movimentos lá para se libertar dessas crenças limitantes. Também posso falar mais sobre isso em algum momento com vocês, né? Então, a primeira coisa, né, é a gente saber o que quer, então focar, a gente conseguir se libertar das nossas crenças e ter o verdadeiro sentimento, porque como eu falei, é o sentimento que cria, não é o pensamento, é o que você sente. Se você sente gratidão, se você sente amor pelas pessoas, se você sente amor, né, por quem está à sua volta, se você quer um mundo melhor realmente, é isso que vai criar a sua felicidade, né? Não é você ficar pensando, o pensamento só atrapalha a gente. Quando a gente usa muito a mente, a gente vê que não dá certo, porque nós somos seres eletromagnéticos, né? Então nós
somos, né, essa energia que vibra do nosso coração, né? Então, gente, cria esses, sabe, escreva mesmo, né? Cria esses decretos, né? Eu escolho isso, eu escolho ser saudável, eu escolho pesar tantos quilos, eu escolho ser próspera. Ou decreto, você também pode fazer decretos, né? Peraí. Ou você pode fazer decretos também. Eu decreto que a partir de hoje serei mais saudável, sou mais saudável, sempre no presente, tá? Sempre que você fizer uma frase, faça ela sempre no presente. Então, eu decreto que eu sou saudável, eu decreto que eu tenho o meu peso ideal, eu decreto que eu tenho o relacionamento ideal dos meus sonhos, eu decreto que eu... E já vai imaginando, sentindo, né? Como se aquilo fosse real, né? Se você tem dificuldade, você pode falar assim, e se? E se? E faz a frase que você quer. E se eu tivesse saúde? E se eu gastasse meu dinheiro com comida saudável? Porque muitas pessoas ficam, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma comida saudável porque eu gasto meu dinheiro com remédio. E se você mudasse o seu foco? E se você começasse a decretar que você, a partir de hoje, vai ter mais dinheiro para você gastar com realmente aquilo que traz a verdadeira saúde para você? Então comece a decretar, né? E vai falando, decreta, eu sou, eu determino, e vai colocando isso, tá? Então, gente, agora eu quero ensinar vocês, já que a gente entendeu que nós somos energia. Então, às vezes tem pessoas que às vezes têm dificuldade de pensar, né? Ai, nossa, física quântica, nossa, é muito difícil. Ai, é a física das possibilidades. Sim, porque nós estamos criando a nossa realidade a todo momento, né? Então, e não é dizer que a física quântica vai excluir a física, né, que a gente conhece, newtoniana. Não, é a união das duas. Então nós estamos num momento de união da ciência com a espiritualidade. É isso que vai acontecer e que já está acontecendo, né? Então é esse movimento, a gente não exclui nada. Embora eu estou aqui falando que eu não tenho curso na farmácia, mas eu não excluo os medicamentos alopáticos. Eu sou muito grata quando eu sofri acidente, que esses medicamentos me tiraram a dor, né? Então, se não houvesse os médicos, os medicamentos alopáticos, né? Medicamentos alopáticos, vocês entendem, né? Os medicamentos normalmente vendidos na farmácia. Eu sou muito grata, né? Então, a gente não exclui nada, a gente une, né? Então, esse é importante eu deixar claro aqui, porque senão parece que a gente fica levantando só uma bandeira, ela é a favor só disso. Não, a gente tem que unir, né? Unir ciência e espiritualidade, e a física quântica faz isso, né? E para quem não entende o que é física quântica, o que é energia, pensa assim, olha, eu tô falando com você aqui agora. Eu estou usando o quê? A gente está usando o quê? A física quântica, porque, olha, o que nos une aqui? É essa conexão que a gente não vê, não é isso mesmo? Quando a gente passa no pedágio e a cancela abre, né? Quando a gente tem o selo lá do sem parar, a cancela não abre, o que faz abrir aquela cancela, sendo que não tem nada ali acionando? Isso é física quântica, né? Então não adianta a gente querer falar, eu não gosto da física quântica, eu não entendo. Gente, não é questão de gostar ou não, ela existe, ela tá aí, né? Porque nós utilizamos a física quântica mesmo sem saber, né? Mesmo que você não saiba, você tá usando. Então, quando eu indico lá um gel frequencial para aplicar na pele, às vezes tem pessoas que ainda falam assim, mas não é de tomar? Mas é só de passar? Só de passar já vai agir? Já! Porque se tudo é frequência, tudo é vibração, tudo é energia, se eu aplicar algo aqui na minha pele que tem a frequência, a vibração, a energia daquele órgão meu que está em desequilíbrio, ou ele tem a frequência, a vibração e a energia do órgão que eu quero atuar, que eu quero tratar, pronto, bastou. Aquilo já faz efeito, porque
A física quântica, ela age na velocidade da luz. Então, para você ter uma ideia, quando eu aplico um frequencial quântico na minha pele, ele viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, eu apliquei aqui, chegou. Então, quando você usa uma fita energética que eu preparo, aquele floral, viaja nessa velocidade, né? 300 mil quilômetros por segundo. Quando nós utilizamos um medicamento alopático, um remédio, viaja a 5 quilômetros por segundo. Olha, dá até preguiça de falar, né? Olha que lentidão. E ainda assim tem pessoas que acham que uma tarja preta vai fazer mais efeito ou vai agir melhor do que, por exemplo, um óleo essencial. E não é. Então são crenças que nós temos, né? E que nós precisamos nos libertar dessas crenças, resgatar o conhecimento dos nossos ancestrais, né? A civilização egípcia, todas as civilizações que vieram antes de nós, eles utilizavam os chás, eles já utilizavam óleos essenciais, né? Veja a homeopatia, a medicina tradicional chinesa, quantos anos, quantos mil anos tem isso, né? Eu sempre falo que tudo que esqueci a palavra que eu queria falar, ancestral, não é ancestral, milenar. Tudo que é milenar eu gosto. Falou que é milenar, para mim, aquilo não preciso de prova científica, porque se algo perdura por milhares de anos, milhões, né, milhares, né, 5 mil anos, por exemplo, gente, se aquilo funciona há 5 mil anos, não vai funcionar hoje. Eu não preciso de prova científica para saber que um chá funciona, né? Por quê? Até porque prova científica tem que ter interesse, né, da indústria querer provar aquilo. A indústria não vai querer provar algo que ela não vai ter um ganho em cima daquilo. Então, concorda também que é uma quebra de paradigmas que nós estamos agora, daqui para frente? Nem tudo você precisa ter uma prova científica, porque se tiver, de repente tem alguém que tem interesse em provar que aquilo funciona, e ele só tem interesse em provar o que eles vão ter um ganho em cima, né? Então, gente, olha, eu queria agora deixar esse composto que você vai preparar. É muito simples. Se você se sente uma pessoa negativa, se você sente que você só atrai pessoas negativas, ou se você vibra mais no negativo, eu tô sempre reclamando, eu vibro um pouquinho no positivo, mas a hora que eu vejo eu já tô na reclamação, eu me sinto uma pessoa negativa. Então esse é a fitoenergética para você, né? Então, gente, olha o que você vai precisar. Olha, então, pessoas presas a situações ou pessoas negativas. Então, esse é o composto que você vai preparar. Você vai fazer uso durante 14 dias, tá? É muito simples, você vai fazer a preparação como se fosse um chazinho, tá? Mas nem precisa, porque a fitoenergética utiliza a energia da planta. Nós não precisamos do componente químico, até porque as plantas que eu vou indicar aqui, se você for olhar a propriedade fitoterápica dela, não tem nada a ver com essa questão de, né, deixar de atrair, deixar de ser uma pessoa negativa. Então é outra proposta aqui. Até então, por conta disso, você também não deve substituir, tá? Nenhuma dessas que eu vou falar. Eu vou falar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 ervas que você vai fazer uso, mas você não pode mudar, tá? Você não pode trocar. Eu não encontrei, por exemplo, aqui eu vou falar do chá verde, tá? Eu não tenho chá verde, eu posso usar o hibisco? Não, não pode, porque é outra. Aqui existe um equilíbrio, né? Dentro desse composto existe o yin, o yang, né? Existem as ervas, cada uma vai estar atuando num campo energético, num chakra nosso. Existe a planta que vai ser a condutora, uma que vai nivelar para você não ter nenhum efeito colateral, porque a fitoenergética ela não traz efeito colateral, porque existe um equilíbrio energético aqui, tá? Então por isso que se você não encontrar uma dessas, mas é bem simples, você não pode fazer, tá? Porque não pode nem substituir e nem excluir nenhuma dessas, a menos que você encontre
um terapeuta fitoenergético que vai te orientar como que você vai fazer essa substituição, tá bom? Então, gente, vamos lá. Olha só, então a primeira que você vai precisar é o chá verde, né? Até eu tenho aqui para mostrar para você, é assim, olha, a erva seca, você pode comprar ela a granel, tá? Essa aqui eu tenho chá verde orgânico, mas pode ser o chazinho a granel. E não, você vai precisar, gente, é um pouquinho, tá? Porque nós vamos usar somente a energia. Então, eu até deixei aqui, olha, aqui eu tenho muito, tá? Para 14 dias. Porque você vai utilizar uma pitadinha para cada vez que você for preparar, tá? E aí você pode fazer isso 2 vezes ao dia. Então, você pode escolher o horário, não precisa ser aquecido, pode ser frio. Eu vou explicar, mas antes, olha, então eu vou falar. Você vai precisar do chá verde, tá? Vai anotando aí. E aí, eu até quero compartilhar aqui só para vocês entenderem um pouquinho, quem não conhece, né, a fitoenergética, só para entender. Então, o chá verde, olha, ele vai atuar no nosso 5º chakra, né, que é aqui. E ele vai ajudar, olha, ajuda a cortar relações sem sofrer, elimina mágoas do passado, desbloqueia a criança e a alegria interior, né? Elimina problemas circulatórios, então é bem amplo, tá? Desbloqueia a fala. Então ela, dentro desse composto que eu vou te explicar, vai ter essa ação de te ajudar a deixar de ser uma pessoa negativa, tá? Então esse é o chá verde que você vai utilizar. Aí você vai precisar do cominho, tá? Eu não tenho ele aqui agora, mas é muito simples. O cominho é aquele tempero mesmo que todo mundo conhece, tá? Então o cominho, ele já vai atuar no nosso 4º chakra, né? Ele tem uma característica yang, né? Mas isso também não vem ao caso agora. É só para vocês entenderem que existe uma sinergia, né? Como quando você faz uma sinergia com óleos essenciais. Tem os óleos certos para você fazer e você conseguir aquele benefício, né? Então, olha, o cominho, dentro da fitoenergética, estimula a expressão dos sentimentos, libera bloqueios emocionais, favorece a limpeza do coração de antigas, né, tristezas guardadas, ajuda a conseguir entender os sentimentos de outras pessoas, né? Que não tá todo mundo, cada um tá no seu tempo, cada um tá vivendo o seu momento, a sua situação. Então a gente tem que saber entender que cada um está vivendo o seu processo, né, de evolução. Ser solidário, socializar-se, né, melhorar os ciclos de amizade, olha lá, para você parar de atrair pessoas negativas, né? Se você é dessas pessoas, eu só atraio pessoas negativas. Então o cominho vai te ajudar nisso. Aí nós vamos precisar do sene, tá? Vocês estão marcando aí? O sene, olha só a função dele. Ele já vai atuar no nosso 6º chakra, né? Ele vai, olha, elimina imagens traumáticas gravadas na memória, elimina o ódio, o rancor, aterra os pensamentos, ajuda a passar segurança e confiança para as pessoas à sua volta. Então, olha que lindo a ação do sene. Por isso que eu falei, é diferente da ação fitoterápica, tá? E aí, gente, você vai precisar também do barbatimão, tá? O barbatimão também é uma erva bem fácil de vocês encontrarem. E olha a ação o barbatimão já vai ter essa ação de condutor, é ele que vai conduzir o equilíbrio para esse composto, né? Ele tem essa propriedade. Então ele atua em todos os chakras. E ele, olha, elimina o sentimento de rejeição, de ser importuno, elimina a baixa autoestima, a carência, a dependência afetiva, elimina os miasmas no corpo físico, reeduca a alimentação, olha quanta coisa, auxilia para a conclusão das coisas sem desistir no meio. Tem aquelas pessoas que começam e param, né? Que se auto-sabotam. Tudo que eu começo eu não termino. Olha o barbatimão aqui para te ajudar, né? E aí, fora o barbatimão, nós vamos precisar somente acho que só faltou o ipê roxo. Já vou confirmar aqui. Então, o ipê roxo, olha só a ação dele. Nossa, deixa eu tirar isso aqui fora.
O ipê roxo, então ele vai ter essa ação, né? Olha, ele tem uma ação bem ampla, olha, ele gera sono, ajuda a desacelerar a mente, aumenta a conexão e absorção de energia vital pelo corpo, tem efeitos anti-estresse, anti-insônia, ajuda a conectar com esferas superiores. Então, gente, essas são as ervas que você vai utilizar para afastar-se de pessoas que são negativas ou você própria, porque você só atrai aquilo que você é, né? Então, se você atrai pessoas negativas, provavelmente você em algum aspecto ou em algum nível você também está vibrando no negativo. Então, a gente atrai um espelho, né? Então, você vai fazer esse composto, aí você vai fazer como? Basta você misturar, tá? Pouquinhas ervas, como eu disse, não é a quantidade, porque é apenas uma partinha homeopática da planta já tem essa energia, tá? Que nós precisamos. Então, basta você misturar, por exemplo, uma quantidade como essa, de todas. Então, é um punhadinho de cada uma. E aí como que você vai ativar? Porque aqui nós temos o componente fitoterápico das ervas. Se eu preparar um chá sem fazer ativação, eu tenho apenas a ação fitoterápica. Não é isso que nós queremos aqui. Nós queremos a função energética das plantas, que foi essas que eu acabei de falar para vocês. Então, o que você vai fazer? Quando você for preparar o seu chazinho, pode ser frio, pode ser quente, pode ser morno, você vai, antes de você preparar, você vai mentalizar, imaginar, sentir que está sendo ativado todas as propriedades fitoenergéticas. E assim você ativou, você deu o comando, porque a energia ela está aqui, está presente no ambiente, em tudo. Os animais têm, as plantas têm, as ervas nós temos. Vocês viram que eu coloquei a imagem de uma análise que eu fiz da bioeletrografia do meu dedo, onde mostrou só o campo energético? Quem viu? Né? Isso mostra que nós somos essa energia, que nós temos esse campo energético. E através desse campo que se formou ali no meu dedo, a gente consegue avaliar, as pessoas que fazem essa análise, avalia desequilíbrios nos órgãos, nos chakras, em tudo. Por quê? Porque nós somos esse campo de energia, né? Você viu? A Marta viu? Então, gente, olha, você determinou aqui, simplesmente eu peço que seja ativado, pode mentalizar, peço que seja ativado todas as propriedades energéticas dessas ervas, dessa planta. E você pode ir mais além, você pode imaginar, né, que do seu coração sai uma luz verde. A luz verde é a luz que nos conecta com a verdade. E do nosso sexto chakra aqui, do nosso terceiro olho, sai uma luz prata. E aí mas se você não quiser, não tiver dificuldade, não precisa. Basta você imaginar que está sendo ativado todas as propriedades fitoenergéticas da planta. E aí está pronto, está ativado. Então agora basta você preparar a sua água, que como eu disse, pode ser fria, pode ser quente. Uma pitadinha, olha, eu já até coloquei aqui, mas só para você ver, uma pitadinha que você coloca assim, olha, na ponta dos 2 dedos, deixa aqui, deixa 2 minutinhos, você pode até impor as suas mãos se você sentir desejo, ou não, se você já determinou que aqui já está ativado, já está ativado. E você então vai tomar esse chá ou essa água mesmo, né? Pode ser fria, como eu disse, só não pode ser água fervendo, tá? Não é preparar um chá com água fervendo, ela tem que ser ou fria ou na temperatura que você vai tomar o chá. E aí você deixa e depois você coa e você toma. Então olha como pode ser simples a gente começar a mudar, né? Sair dessa frequência, sair dessa energia da negatividade, da reclamação e ir para um outro polo, né? Então, gente, olha, eu acho que era isso que eu queria hoje trazer aqui para vocês, compartilhar, né, essa experiência e que ela possa ajudar você também a sair, se você está nesse campo da reclamação, da negatividade, que você consiga ir
para outra polaridade. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Se caso vocês quiserem também depois fazer alguma pergunta, deixa aí para mim, pode deixar nos comentários, né? E eu agradeço quem tá aí, a Rose, a Mãe Terra Ecológica, deixa eu ver quem mais aqui, não consigo visualizar, Marta, Cláudia, Lia, agradeço a presença de vocês, e se vocês gostaram, né, leve essa informação para outras pessoas, né, para que a gente consiga formar cada vez mais um número de pessoas que estão vibrando no positivo, na alegria, na saúde, na prosperidade, que é isso que a gente merece, nada menos que isso, tá bom? Gente, obrigada Marta, eu também amei, eu sinto que tudo aquilo que primeiro aquilo que é bom para mim, eu gosto de compartilhar e eu tenho essa missão mesmo de transmitir aquilo que é bom, né? Aquilo que eu sei que vai poder conectar você também, né? Com mais saúde, com Deus, com o Criador. Essa é a minha missão, gente. É por isso que eu faço, né? O que eu faço, trabalho nessa área da saúde, para levar essa possibilidade para o maior número de pessoas, saber que é possível você ser saudável, feliz e próspero. Beijo, gente! Fiquem com Deus aí. Até! Beijo, beijo!